Revisão, assunto massas, gramas, moléculas, átomos, etc. Esse assunto aqui, ele é um pouco difícil, ou pelo menos é um assunto que as pessoas geralmente têm uma dificuldade, mas é um assunto que, se você prestar atenção e fizer as coisas com calma, você vai ver que dá para fazer e dá para conseguir os pontos que são necessários nesse assunto aqui também, tá? Nós temos que saber aqui a relação entre as unidades das substâncias. Por exemplo, nós sabemos que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de alguma substância, né? Esse 6,02 muitas das vezes ele é substituído por apenas 6. É arredondado para facilitar nossos cálculos, tá? Nós sabemos que a substância ela tem também dois tipos de massa, né? Ela tem uma massa molecular e ela tem uma massa molar. O que é uma massa molecular? É a massa de uma molécula. Isso aqui a gente consegue obter a partir da tabela periódica e de dados que vai ter sempre na questão. Por exemplo, o número atômico ou a massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16. Por aí nós sabemos, por exemplo, que H2O, que é a molécula da água, ela tem um peso de 18U. Uma vez que a gente sabe o peso da substância em U, nós também sabemos a massa molar dessa substância, porque basta a gente trocar o U para outra unidade, que é grama por mol. Logo, o hidrogênio, que é o mesmo exemplo que nós utilizamos aqui, ele tem 1 grama para cada mol dessa substância. O oxigênio, nós temos 16 gramas de oxigênio a cada 1 mol de oxigênio. Sabendo dessas grandezas principais e relacionando uma com a outra, nós poderemos resolver qualquer questão por uma regra de 3, uma regra de 2 linhas. O que vai constar na primeira linha? A pergunta. A pergunta que ele faz e o dado que ele oferece nesta pergunta. O que nós vamos ter na nossa segunda linha? As informações que nós sabemos sobre as mesmas grandezas da pergunta. Somente temos que ter atenção para um detalhe. A vida não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente nascia rindo e não chorando. Então, o que vai acontecer? Muitas das vezes, ou praticamente sempre, ele vai te dar essas informações e você vai ter que converter para daí poder utilizar na regra de 3. Vejamos como isso funciona na prática. Olha essa questão. Quantos gramas há em 4 mols de água H2O? Vamos para a nossa regra de 3, primeira linha. Veja que eu só repeti a pergunta. Quantas gramas de água há, ou seja, X gramas de água, H2O, quantos gramas há em 4 mols? Então, X gramas de H2O para 4 mols de H2O. Daí, eu sei que eu tenho que usar na segunda linha as informações que eu tiver sobre essa substância, mas nas mesmas grandezas, gramas de um lado, mols de outro. O que eu sei sobre o mol de água? Bem, sobre a água, eu sei que o seu número atômico é 18, que a sua massa molecular é 18, porque o hidrogênio é 1, ele deu na questão, o oxigênio é 16. Então, 2 vezes 1, 1 mais 16. Eu tenho então que a massa molecular da água é 18U. A partir desse dado, eu posso saber também a massa molecular, que é 18 também, só que eu troco a unidade para grama por mol. Opa! Se eu tenho um dado de grama por mol, eu tenho justamente o que a questão nos pergunta, que é uma relação de grama e uma relação
de mols. Com essa relação que eu tenho, que há 18 gramas em cada mol de água. Então, 1 mol de água está para 18 gramas. Assim como já tinha feito, né? A primeira linha, 4 está para x. Chegando até aqui, basta nós multiplicarmos cruzado, x é igual a 18 vezes 4, x é igual a 32 gramas, é a nossa resposta. Vamos para outra questão, que assim diz. Quantas moléculas de água há em 2 mols? Veja que na primeira linha eu só repeti a pergunta. Quantas moléculas, ou seja, x moléculas há em 2 mols? Então, x moléculas está para 2 mols de água. Então, agora eu tenho que repetir esses dados na segunda linha, mas por enquanto eu não tenho muita informação sobre isso na questão. O que eu sei então sobre mols e sobre moléculas? Eu sei que o mol da água ou de qualquer outra substância tem 6,10 a 23 moléculas, né? Isso nós já sabemos, porque isso foi algo que nós já soubemos aqui em cima, né? Que o mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, sabendo disso, eu posso simplesmente jogar aqui na minha segunda linha, que 1 mol de água é igual a 6,10 a 23 moléculas de água. Uma multiplicação cruzada, tenho que x é igual a 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23. Qual a unidade aqui? Moléculas de água. E por fim, uma questão que vai também trazer a relação átomos com mols, né? Quantos átomos há em 2 mols de água H2O? Então, veja que a minha primeira linha não é mais nada do que a repetição da pergunta. Quantos átomos, ou seja, x átomos, há em 2 mols de água? Agora, para a segunda linha, eu preciso de algo que tenha essa mesma relação de mols para átomos. O que eu sei? Eu sei que o mol ele é igual a x vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. O que é esse x? Justamente a quantidade de átomos da nossa substância. H2O. Eu tenho quantos átomos aqui? 3. Então, substituo esse x por um 3. Então, quer dizer que o mol de água tem 3 vezes 10 a 23. 3 vezes 6, 18. Então, sei que um mol de água tem 18 vezes 10 a 23 átomos, tá? Não mais moléculas como na questão passada, mas agora nós estamos falando de átomos. Chegando aqui, que um mol de água tem 18,10 a 23 átomos, basta fazer uma regra de 3 simples. No caso aqui, x é igual a 2 vezes 6, 12 vezes 10 a 23. Desculpa, nós estamos na questão de baixo, né? Deu erradinho aqui, tá? Então, nós estamos aqui que 1 mol é igual a 18 vezes 10 a 23 átomos, né? Regra de 3 aqui. Então, 2 mol de água está para x, da mesma forma que 1 mol de água está para 18 vezes 10 a 23 átomos. Agora sim, fazendo a regra de 3, eu tenho que x é igual a 2 vezes 18, 36 vezes 10 a 23 átomos. Atenção, porque a questão também pode fazer assim, ó, que x é igual a 3,6 vezes 10 a 23 átomos. Tanto uma quanto outra está certo. Oh, desculpa aqui, 6 vezes 10 a 24. Então, tanto essa como essa está certo, porque eu posso deslocar a vírgula para a esquerda e acrescentar um número aqui a cada vírgula que eu desloco.
Então, as duas respostas estariam corretas, tá? Se for de marcar, atenção para essa pegadinha ou essa escorregada aí que a prova pode querer apresentar, tá? Então aqui, na nossa massa, só registrar essas informações aqui, extrair o que se quer da questão, trabalhar com muita atenção nos cálculos, e há uma grande chance de nós também acertarmos as questões que se relacionarem com esse assunto aqui, tá? Essa foi a revisão de massas, gramas, unidade internacional, moléculas, átomos, dentre outras grandezas.